Glória a Deus, queridos. Hoje eu quero compartilhar sobre máximas de liderança, porque esse é um treinamento de liderança. E o que é uma máxima? Uma máxima é uma verdade, um princípio, um fundamento. Isso é uma máxima. E eu quero compartilhar essas máximas de grandes líderes, porque, como disse Cassius Clay, que foi um dos maiores lutadores e campeões de boxe do mundo, ele disse o seguinte: se você quiser ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Então a primeira máxima é de Rick Warren. A primeira máxima é a seguinte, de Rick Warren, vai estar aparecendo no telão aqui a primeira máxima: nada acontece até que surja um líder. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nada acontece até que surja um líder. Rick Warren, eu estive na igreja dele na viagem em 2016 para os Estados Unidos. A igreja dele é uma igreja muito grande, mas não foi isso que me impressionou. O que me impressionou foi a vida de Rick Warren. A gente vê a excelência na vida dele. Ele é o escritor de Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósitos, Adoração com Propósitos e também Liderança com Propósitos. E ele disse que nada acontece até que surja um líder. Você vê isso claramente na Bíblia. Enquanto não surgiu Moisés, o povo de Deus não foi liberto. Enquanto não surgiu um líder chamado Neemias, os muros de Jerusalém não foram reconstruídos. Enquanto Jonas, que era um profeta, portanto um líder, não chegou até Nínive, não houve avivamento ali. Enquanto Pedro não chegou até a casa de Cornélio, as pessoas não entenderam o evangelho. Enquanto Paulo não chegou a Filipos, não houve ali nenhum batizado. Por quê? Porque nada acontece até que surja um líder. Na sua célula, na igreja, na empresa, as coisas só vão acontecer se nós tivermos líderes. Porque um líder é alguém que faz as coisas acontecerem. Um seguidor, muitas vezes, se a sua célula for formada de seguidores, você vai ter um grupo de pessoas esperando as coisas acontecerem. Elas vão esperar que Deus se mova. Elas vão esperar que você marque uma oração. Elas vão esperar por você para pastorear as pessoas. Elas vão esperar por você para evangelizar. Elas vão esperar que você faça algo. E se só você não fizer, nada vai acontecer. Isso é um seguidor. Um líder, ele faz acontecer. Ninguém precisa colocar as mãos sobre você para te ungir a ser um líder em lugar nenhum. Liderança não é um cargo. Liderança é um estilo de pensamento. Se você pensa como um líder, você se torna um líder. E como pensa um líder? Um líder pensa em fazer as coisas acontecerem. Um líder pensa em resolver problemas. É por isso que nada acontece até que surja um líder. Inclusive a multiplicação da tua célula não vai acontecer enquanto não surgirem líderes dentro da sua célula. Líderes, quem é o líder? O líder é aquela pessoa que vê um problema e logo ele apresenta uma solução. Sabe, ver problemas não é uma evidência de que uma pessoa é um líder, porque qualquer pessoa pode ver problemas, qualquer pessoa pode ver defeitos. Se eu for a qualquer igreja, se eu for a qualquer célula, se eu for a qualquer empresa, eu posso achar defeitos, problemas ali. Mas isso não me faz um líder, porque um líder não é uma pessoa que acha problemas, que acha defeitos. Um líder é uma pessoa que se prontifica, que se dispõe a ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então, nada acontece até que surja um líder. Segunda máxima de liderança também de Rick Warren: o sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Diga para essa linda pessoa que está ao seu lado, diga assim: o sucesso nunca é um espetáculo de uma pessoa só. O que significa isso? Significa que não é ter um grande pastor, um astro ungido do Senhor que vai fazer tudo acontecer na igreja. Não. Não é ter um supervisor de área que seja um super-homem ou
ou uma mulher, né, supervisora de área, que seja uma mulher maravilha, que faz tudo acontecer, ela é super poderosa, né, ela faz as coisas acontecerem. Não, o sucesso não é um espetáculo de uma pessoa só. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Isso significa que sucesso é um trabalho em equipe. A sua área só vai ser um sucesso se a sua área trabalhar em equipe. O ministério só vai ser um sucesso se houver trabalho em equipe. O teu setor só vai prosperar se houver trabalho em equipe. A tua célula só vai para frente se houver trabalho em equipe. Se as pessoas cooperarem. O que é cooperar? É trabalhar juntas. O sucesso não é um espetáculo de um homem só, porque Deus não é fã de superstar. Deus não é fã de só uma pessoa na igreja orar pelos enfermos, só uma pessoa evangelizar. Deus não deseja que ninguém na igreja dependa de uma só pessoa. Não. Nós devemos depender de Jesus, claro, nos aconselharmos com pessoas, sermos liderados por pessoas, mas não dependermos de pessoas. A nossa dependência está em Deus. Então, como é que a sua célula vai funcionar? Não é quando você tem alvos, líder de célula, mas é quando a sua célula, ela abraça esses alvos. Quando a sua célula determina que ela vai se multiplicar. Quando a sua célula determina que ela vai estar no Tadel. Quando a sua célula determina que ela vai. Quando os membros da sua célula determinam que eles vão, quer dizer, que eles vêm, né? Que eles vêm para o culto de celebração, que eles vão vir aqui para o treinamento, que eles irão evangelizar, que eles irão pastorear, que eles irão ter compromisso. O sucesso não é um espetáculo de um homem só. Sabe de uma coisa? Muitas vezes, só o líder de célula, ou só o setor, ou só a área, carrega todos os alvos e todos os sonhos para aquela área, para aquele setor, ou para aquela célula, ou para aquela igreja. Sabe, eu posso te garantir que um pastor super talentoso não pode sozinho fazer as coisas acontecerem. Por quê? É por isso que nós temos treinamento de líderes, é por isso que nós temos líderes de ministérios, líderes de área, líderes de setor, líderes de célula, supervisores, pastores, líderes de ministérios. Para quê? Porque o sucesso não é um espetáculo de um homem só. A próxima máxima de liderança é de Joel Kominski. Joel Kominski é um dos maiores, aliás, é de John Maxwell, perdão. A próxima máxima de liderança é de John Maxwell. John Maxwell é um dos maiores especialistas em liderança. E se você gostaria de ler algum livro ainda esse ano, eu sugiro que você compre qualquer livro do John Maxwell, é ótimo. Qualquer livro. Você pode escolher qualquer livro dele. Qualquer livro de Rick Warren é um ótimo livro. Assim como qualquer livro do Pastor Abe é um ótimo livro, né? Eu já li vários e você pode escolher qualquer um. Qualquer livro é maravilhoso. E John Maxwell, ele disse o seguinte: a pergunta-chave do líder, de todo líder, a pergunta-chave do líder é: eu estou treinando líderes em potencial? Eu estou treinando líderes em potencial? Deixe-me lhe dizer algo. Talvez na sua célula você saiba dar a palavra muito bem na sua célula. Talvez na sua célula você saiba muito bem orar pelos enfermos. Você sabe visitar, você sabe evangelizar, você sabe conduzir as pessoas a receberem a Jesus. Isso é ótimo que você sabe disso. É ótimo que você já sabe fazer todas essas coisas. Mas a grande pergunta para você é: as outras pessoas na sua célula também sabem? Você tem treinado outras pessoas na sua célula para fazerem as coisas que você sabe fazer? Porque a grande pergunta do líder não é se ele sabe liderar bem a célula, é se ele está treinando líderes em potencial. Essa que é a grande pergunta. É por isso que eu sempre ensino, e é correto ensinar assim, que nós devemos treinar todas as pessoas, nós devemos treinar todos a fazerem tudo na célula. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: treine todos a fazerem tudo na célula. Porque
tudo que há na célula, meus queridos, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode ministrar a palavra. Qualquer pessoa pode ministrar o louvor. Ela não precisa ser afinada, ela não precisa ter uma boa voz, porque ela não vai cantar tocando um violão, ela vai acompanhar, ela vai liderar. Ela não vai cantar, ela vai liderar. Qualquer pessoa pode compartilhar a palavra na célula. Eu lembro, há muito tempo atrás, na Paz Church, Capanema, na época ainda era Igreja da Paz, nós tínhamos um cego que congregava conosco. Não sei se chama cego ainda, né? Porque os nomes vão mudando e não sei se eu estou sendo mal educado e politicamente incorreto ao chamar alguém de cego. Deficiente visual talvez seja melhor. Mas eu lembro que ele via para os cultos, ele ouvia o pastor pregando, ou o pregador, e ele gravava, ele tinha um gravador. Ele gravava e em casa ele ficava ouvindo. Então quando ele chegava à célula, quando ele chegava à reunião da célula, ele compartilhava de memória aquilo que ele tinha aprendido. Era algo fenomenal, algo extraordinário em nome de Jesus. Então, querido, a pergunta-chave de John Maxwell para nós: nós estamos treinando líderes em potencial. E como nós treinamos? Você pode perguntar, pastor, como eu treino? Você não treina na teoria apenas. Essa reunião é importantíssima para nós recebermos o treinamento teórico. Mas ninguém aprende a construir paredes assistindo a vídeos. Chega uma hora que a pessoa precisa colocar a mão na massa. Precisa colocar suas mãos na massa e realmente aprender na prática. Uma das ferramentas principais que você, líder de célula, deve usar para treinar as pessoas é a escala da sua célula. Sabe, os jogadores precisam entrar em campo e aprender na prática, na sua célula. Então olha só, a grande pergunta é: eu quero que você vá para casa e fique pensando nessas máximas. Eu espero que você esteja anotando essas máximas. Eu espero que você esteja refletindo sobre essas máximas. Eu sei que eu não estou lendo versículos bíblicos, mas eu estou lendo a experiência, a palavra de sabedoria desses grandes homens de Deus. Outra máxima muito importante do pastor Joel Kominski, que na verdade não é pastor, ele é escritor, ele é um dos maiores especialistas em células no mundo. Ele disse o seguinte sobre o trabalho do líder de célula. Trabalho não, função. A função do líder de célula. Porque não é trabalho. Sabia que é errado eu falar assim: hoje eu vou trabalhar na atmosfera, eu vou trabalhar no louvor. Trabalho é remunerado. Trabalho é remunerado. Você não está sendo pago para isso. Isso não é seu trabalho. O correto é falar: nós vamos servir. Porque servir quer dizer que só Deus vai te recompensar. Não é um trabalho, é um ministério. Hoje eu vou ministrar. Então olha só, o Joel Kominski, ele disse o seguinte sobre a função do líder de célula. Ele disse o seguinte: a sua principal tarefa é treinar o próximo líder, não encher a casa de visitantes. A sua principal tarefa como líder de célula é treinar o próximo líder, a pessoa que vai assumir aquela célula na multiplicação, e não encher a casa com visitantes. Eu vou te dizer que essa daqui é uma das grandes síndromes, um dos grandes problemas de muitos líderes de célula, muitos de nós. Por quê? Porque nós pensamos que lotar uma sala, ao lotarmos uma sala, nós atingimos o alvo. Mas você pode ter uma célula com 25 pessoas e não estar atingindo o alvo. Por quê? Porque se você tem 25, 30, 40 pessoas numa célula, mas você não tem o próximo líder, não há como multiplicar. Eu lembro que o pastor Sabá Liberal, que agora está em São Paulo, na Paz Church São Paulo, ele é o pastor executivo da Paz Church São Paulo. O que é, pastor? Um pastor executivo. Será que em Castanhal nós temos um pastor executivo? Ainda não. Nós teremos. O pastor Eibe é o pastor espiritual. O trabalho dele é se concentrar muito na palavra, muito na oração, como os apóstolos, que é assim que deve ser o trabalho do pastor mesmo, o serviço do pastor, o ministério do pastor é esse. Se concentrar muito na palavra e muito em oração e no treinamento dos líderes.
Mas ele tem o pastor Sabá, ele é o pastor executivo, ou seja, ele cuida de toda a administração para que o pastor Abe não se preocupe com coisas administrativas. É muito bom, no futuro a gente vai ter aqui também, e aí vai ser top das galáxias. Mas o pastor Sabá, eu lembro quando ele estava pastoreando a Paz Church, Boa Vista, ele costumava dizer o seguinte: não tenha o alvo de multiplicar a sua célula, tenha o alvo de multiplicar o seu líder. Porque se você multiplicar a sua liderança, se você multiplicar líderes, se você treinar um novo líder, se você tiver um novo líder para a célula, é só uma questão de tempo para a sua célula se multiplicar. Porque, queridos, você vai concordar comigo, muitas células não se multiplicam, se bem que nós queremos células grandes, tá? A visão é termos células grandes e não pequenas, mas as células que são grandes demais, uma célula com 25 pessoas está grande demais, ela precisa se multiplicar. Mas como ela vai se multiplicar se ela não tiver um próximo líder? Então, às vezes, a pessoa só pensa em atrair visitantes, convidar. Mas sabe de uma coisa? Se você encher a sala da sua casa com visitantes e você não treinar o próximo líder, você está impedido de multiplicar a sua célula. Então, por isso que o Joel Kominski, ele disse que a sua principal tarefa como líder de célula é treinar o próximo líder. A próxima máxima é de Rick Warren também. Eu gosto muito dessa frase, dessa máxima, desse princípio norteador de Rick Warren. Ele disse o seguinte: um líder ama a todos, mas se move com os que se movem. Vou repetir, embora esteja escrito aqui atrás. Um líder ama a todos, mas um líder, ele se move com os que se movem. A razão é muito simples. Vamos separar essa frase dessa grande pérola de sabedoria. Um pastor, um líder de célula, você, líder de área, líder de célula, supervisor de setor, o nosso papel é amar a todas as pessoas, abraçar todas as pessoas, incluir todas as pessoas. Nesse meio, na igreja, na célula, no setor, na área, nós vamos ter pessoas mais compromissadas e pessoas menos compromissadas. Nós vamos ter pessoas fiéis e pessoas que não são tão fiéis assim. Mas se você for amar só os fiéis, se você for amar só quem obedece, aí nós estamos dando um tiro no pé. Porque Jesus disse que nós devemos orar e amar até os nossos inimigos. Você sabia que crente não pode ter inimigos? Crente não tem inimigo. Se a pessoa tem inimigo é porque ela não é crente. Porque crente não tem inimigos. Então um crente um líder, ele ama a todos. Veja bem, por exemplo, aqui na igreja, nós ensinamos sobre romance real, nós ensinamos sobre princípios do dízimo, mas eu como pastor, eu não posso amar só os dizimistas, que inclusive eu nem sei não sei quem são e nem quero saber. Eu não posso só receber a porta ou abraçar amar só as pessoas que estão compromissadas. Não. Um líder ama a todos. Agora, amar a todos não significa que você pode se mover com todos. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: você não pode dirigir um carro parado. Há pessoas que pararam no tempo, há pessoas que se sentaram, há pessoas que não querem se mover. No culto elas cruzam os braços, ficam olhando o telefone o tempo todo, enquanto o pastor ou o pregador está pregando, chegam atrasados no culto. Mas nós amamos essa pessoa sim, mas nós não podemos nos mover com elas, porque ninguém, nem Deus, pode dirigir um carro parado. Ninguém dirige um carro parado. Então um líder, ele ama a todos, mas ele se move com quem se move. Ele se move com aqueles que se movem. Sabe, você tem que entender isso, meu querido líder, senão você vai ficar frustrado. Há sempre pessoas numa igreja, numa empresa. Bem, numa empresa você demite se a pessoa não se move, né? Mas numa igreja nós não podemos demitir os membros. Você não pode demitir, excluir as pessoas da sua célula. Não funciona assim. Nós não podemos expulsar.
Nós não podemos mandar na vida das pessoas. Nós amamos a todos, aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus. Aqueles que ouvem a palavra e aqueles que não ouvem a palavra. Aquele irmão que fica conversando durante o culto e o irmão que presta atenção. Aquele que faz anotações e aquele que fica olhando o celular, conversando pelo WhatsApp. Aquele que fica com a mão no bolso durante o louvor, aquele que chega atrasado. Nós amamos a todos, mas Deus vai se mover e nós também precisamos nos mover com aqueles que se movem, com os Isaías, com aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. São essas pessoas que vão se mover. Na sua célula, quando você marca uma oração, você gostaria que todos fossem, mas nem todos vão se mover. Você vai amar as pessoas que não estão na oração, mas você vai se mover com aqueles que se movem. Na célula, quando você marca um evangelismo, deixe-me lhe dizer, nem todos na sua célula irão para esse evangelismo. Mas você vai desprezar aqueles que não estão no evangelismo? Não. Você vai cobrar, você vai ser duro com elas? Não. Você vai profetizar, você vai acreditar, você vai amar. Esse é o nosso papel. Nós vamos amar, nós vamos acreditar, nós vamos orar, nós vamos profetizar. Um dia a palavra entra nessa pessoa e ela se torna uma pessoa compromissada. Mas enquanto ela não é compromissada, eu preciso me mover com aqueles que estão se movendo comigo. Quando nós temos a nuvem, quando o líder, se você, presta atenção, você tem que prestar atenção nos discípulos que seguem você. Os discípulos de Jesus seguiam Jesus. Não era Jesus que seguia os discípulos. É errado, é totalmente fora. Eram os discípulos que seguiam o mestre. Eram os discípulos que seguiam Jesus e não o contrário. Então você tem que ver, meu querido, quais são os discípulos que estão se movendo com você. Ame os outros, você vai amar, você vai acreditar, você vai profetizar, você vai mobilizar também, você vai acreditar, você vai sempre trata bem, mas você não pode parar por causa daqueles que pararam. Você diz: pastor, mas o pastor deixou as 100 ovelhas e foi atrás da 99. É verdade, mas eu não estou falando disso aqui. Não estou falando de pastoreio, eu estou falando de se mover. Se você quiser andar comigo, vamos nos mover juntos. Se algum discípulo quiser se mover, andar com você, que ele se mova com você. Um líder ama a todos, mas ele se move com aqueles que se movem. Você não pode dirigir um carro parado. Você não pode, nem eu e nem você, nos frustrarmos com as pessoas que não estão correndo conosco. Talvez você marca, por exemplo, talvez até aqui no Tadel. Talvez você queria que toda a sua célula tivesse. Continue motivando, continue acreditando, continue inspirando, mas não pare. Olhe ao seu redor e veja as pessoas que já estão aqui. Se mova com elas. Comece a se envolver com essas. E acredite, e mobilize e tente trazer outros também para esse círculo. Tente trazer outros. Continue inspirando, acreditando, profetizando. Você nunca sabe quando o Espírito Santo vai transformar a vida das pessoas na sua célula. Amém, queridos?